Boa noite, irmãos, amigos, Cristo. Estamos aqui mais uma sexta-feira para o nosso estudo, nosso curso Bases Bíblicas, onde nós estamos estudando a história e as crenças dos batistas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Deixa eu só abaixar um pouco o som aqui pra gente. Os irmãos estão chegando aí. Boa noite, Fátima, o irmão Wilton. Tem mais algumas pessoas aqui que eu não estou conseguindo identificar, mas sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, Leila Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Boa noite. Irmã Aparecida Reis, seja bem-vinda. Boa noite. Irmã Adriana, irmão Wilton. Sejam todos bem-vindos para esse estudo nosso de hoje, uma sequência que nós estamos aí estudando a história e as crenças dos batistas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os batistas na América do Norte, a chegada dos batistas na América do Norte. Irmã Leninha, boa noite, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Deus abençoe a todos. Não nos esquecendo, irmãos, de que as nossas orações, nosso coração, aquelas pessoas que estão aflitas, cometidas de Covid, com seus familiares, seus parentes, que o Espírito Santo de Deus possa visitar, confortar e operar milagre. Irmão José Raimundo, boa noite, graça e paz. Irmão Wilton, a gente menciona aqui o nome do pastor Mateus e sua esposa Solange, A irmã Luciana Menezes, de Juiz de Fora, pede oração pela vida do Dinei, seu filho também, que Deus abençoe a todos, e a todas as pessoas, irmãos, que estão aí nessa luta, nessa batalha, que o Espírito Santo possa ministrar bênção, cura e salvação. E como diz esse louvor aqui, acalma o meu coração, que o Senhor possa ministrar paz sobre o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar aqui o nosso estudo. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Irmã Cidinha Mota, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe, irmã, sua família. Deixa eu encerrar o áudio aqui. Louvado seja Deus, E nós vamos então aqui para o nosso estudo. Vamos ler primeiro a palavra de Deus. Nós vamos falar também, irmão, sobre a questão que envolve a perseguição ao cristianismo, A igreja do Senhor, o povo do Senhor, sempre foi e sempre será, sempre sofrerá perseguição sobre a terra. A igreja de Jesus sempre será perseguida, sempre. Nós vamos falar um pouco sobre isso e a gente também considerar o seguinte, que a perseguição à igreja nunca fez mal à igreja, tá, irmãos? Olha só, parece até uma coisa contraditória, Mas a perseguição que a igreja sofre, a perseguição que o cristianismo sofre, nunca fez mal ao cristianismo, muito pelo contrário. Foi um serviço ao cristianismo, apesar de muitas pessoas ao longo da história terem perdido suas vidas de forma cruel, desumana, por causa da sua fé em Jesus. Tá bom? Eu quero fazer aqui um breve levantamento, sobre a história do cristianismo. Irmã Fátima, não sei se eu já dei uma boa noite. Irmã Tida, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A minha esposa também, Deus abençoe, boa noite. Irmãos, então eu quero ler aqui em primeiro lugar o texto bíblico. E eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Tá bom? Versos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 1 a 4. Marcelo, boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Iraí. Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os versos de 1 a 4,
dizem assim. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? É Estevão, né? Após esse registro, ele é posterior ao martírio de Estevão, primeiro mártir da igreja. Irmãos, vamos aqui, porque Jesus não foi mártir, né? Jesus morreu para nos salvar, tá? Porque, como eu falei para vocês, dentro do contexto do nosso estudo de hoje, eu quero falar um pouco sobre a perseguição ao cristianismo, né? Repetindo o que eu disse um pouco antes. O cristianismo sempre foi e sempre será perseguido, sempre sofrerá perseguição. O evangelho sempre sofrerá perseguição. Só que, ao contrário do que se possa pensar, a perseguição ao evangelho nunca fez mal a ele. Muito pelo contrário. O próprio texto aqui, ele faz referência disso. Tá bom? Então, o que acontece? Após o martírio de Estevão, a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu por causa da sua fé em Jesus Cristo, na história do cristianismo, entra em cena o apóstolo Paulo, antes de se converter, no caso Saulo, né? Antes de se converter, Saulo. E aí então, no verso 8, olha só, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Boa noite, Vera, família, Delcir, Deus abençoe vocês. Um abraço. Então ele diz, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Boa noite, Deus abençoe. Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Como havia explicado para vocês, aqui é uma sequência ao martírio de Estevão. Aí o verso 3 diz, e Saulo assolava a igreja. Paulo, antes de se converter, era perseguidor da igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Né? Olha que detalhe bacana esse do verso 4, que diz que aqueles que eram dispersos, perseguidos, por onde eles iam pregando o evangelho, testemunhando de Cristo, fugindo da perseguição, né? Por onde eles passavam, aquele povo, aquela igreja, nesse período aqui, eles testificavam da fé e da salvação em Jesus Cristo. É a mesma coisa que nós vamos ver hoje aqui na nossa matéria sobre os batistas chegando na América do Norte. Porque aí depois, quando a nossa denominação batista ela se desenvolve nos Estados Unidos, né, o Brasil se torna um dos campos também missionários dos batistas americanos. Boa noite, irmã Leila, boa noite, Lídia. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, o pessoal que está chegando aqui, eu quero abençoar a sua vida, chegando agora, né? Sua vida com uma palavra de bênção, de paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus possa cobrir sempre a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Deus abençoe. Boa noite, Lídia. Então, o pessoal que tem o livro aí, é a matéria Estudo 5, página 33, os batistas na América. Quando os dois primeiros batistas, crentes batistas, chegam nos Estados Unidos, não era Estados Unidos ainda, estava se iniciando a colonização da América do Norte, habitavam lá apenas os nativos, né? Então os ingleses estavam colonizando ali o continente, aquela região da América do Norte, isso por volta do século XVI. Boa noite, irmã Adriane. Início aí do século XVI. E aí a gente tem então duas figuras, dois crentes batistas que saem da Inglaterra fugindo da perseguição e chegam na América do Norte. E isso aconteceu muito. Muitos cristãos, vocês devem se lembrar no estudo passado sobre os movimentos separatistas, inconformistas que surgiram na Inglaterra, movimentos protestantes que não aceitavam a ligação da igreja com o Estado. Esses grupos, eles começaram a ser perseguidos, mortos, presos, mortos, e muitos saíram da Inglaterra se dirigindo
as colônias inglesas na América do Norte buscando liberdade religiosa, tá? Buscando liberdade religiosa, tá ok? Então, esse trajeto vai chegar até o Brasil depois, como eu expliquei, né? Os batistas se instalando na América do Norte, crescendo e buscando também a expansão do Evangelho, chegam até o Brasil, né? Depois nós vamos ver alguns séculos depois, chegam ao Brasil. Tá? Mas aqui, no momento, o que a gente está estudando? No início do século XVI, crentes, cristãos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, chegam às colônias norte-americanas. E aí eu queria traçar aqui uma ligação do texto que nós acabamos de ler. Quem está chegando agora, nós lemos Atos capítulo 8, os versos de 1 a 4, sobre a perseguição que se levanta contra a igreja. Ali, a primeira perseguição, o primeiro movimento, né, de perseguição contra a igreja, né, a igreja, bom dia, boa noite, irmão Júnior César, contra a igreja, né, ela se dá após a morte de Estevão. E aí, como eu disse, o texto que nós lemos no verso 4, né, à medida que aqueles cristãos perseguidos iam fugindo, as regiões onde eles se destinavam, eles iam pregando o evangelho, né? E aí por isso que eu disse que a perseguição, ela nunca fez mal para a igreja, nunca fez mal para o evangelho, porque à medida que a igreja ia sendo mais perseguida e se espalhava, fugindo da perseguição, o evangelho se proliferava por todas aquelas, né, cercanias aonde os perseguidos eles se dirigiam. Foi o que aconteceu aqui. E olha que coisa interessante para a história do próprio povo norte-americano. Boa noite, Anadete. O que acontece, irmãos? Esse grupo de cristãos perseguidos, essas comunidades, foram as comunidades que formaram os primeiros assentamentos sociais. Boa noite, meu irmão Sidney, Deus abençoe. Os primeiros assentamentos protestantes, né, sociais nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos praticamente se tornou um grupo inicialmente, né, era formado por um grupo de colonizadores, alguns buscando prosperidade, buscando fundar um novo mundo, mas uma grande parte deles eram de cristãos fugindo de perseguição e tentando implantar uma sociedade livre, uma sociedade cristã, com liberdade religiosa e livre de qualquer influência do Estado, qualquer dominação e influência do Estado. É o que nós temos conversado já desde o primeiro estudo, se eu não me engano, sobre essa questão polêmica que envolve igreja e política, igreja e Estado. Boa noite, Karina, Camille, Kaique, Deus abençoe vocês. Então, irmãos, essas colônias que surgem na América do Norte, surgem com esse ideal, né, de fundarem uma igreja, um Estado, aonde igreja e Estado fossem distintos e não houvesse essa ligação. Depois, mais à frente, a gente vai ver, por exemplo, alguns exemplos aqui assim, ridículos, né, da influência indiscriminada do Estado na vida da igreja, das comunidades. E aí então a gente tem aqui, irmãos, a menção a dois pioneiros, né, dos batistas. Aí eu estou falando só de batistas, dos batistas nas colônias inglesas da América do Norte, Roger Williams e deixa eu pegar o outro nome aqui, John Clark. São os primeiros batistas que chegam na América do Norte, fugindo da perseguição religiosa. Aí eu quero voltar de novo o que eu havia dito antes. O cristianismo sempre será perseguido. Eu queria que isso ficasse gravado. Uma igreja, irmãos, que não sofre perseguição, um cristão que nunca é perseguido, que nunca sofre, sabe, algum tipo de tratamento negativo por ser cristão, começar dentro de casa, tem algum problema. Tem algum problema. Tá, irmãos? Tem.
Eu já citei essa frase, já fiz essa citação várias vezes. Um jovem chegou para um pastor, perguntou assim, pastor, e voltou. Desculpe aí, tá, irmãos? Caiu o sinal aqui, não sei porquê. Tá bom? O sinal caiu e voltou, o pessoal que está chegando aí. Então esse jovem ele faz esse questionamento. Então, de repente, se a igreja fosse perseguida, ela seria mais obediente, né? A igreja seria mais fiel se fosse mais perseguida? Aí o pastor respondeu, não, meu filho, é o contrário, né? Se a igreja fosse mais... O menino pergunta, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Aí o pastor responde, não, a igreja seria mais perseguida, né, se ela fosse mais fiel. Ela não seria fiel se ela fosse mais perseguida. Seria mais perseguida se fosse mais fiel. Ou seja, quanto maior a fidelidade da igreja, mais perseguição e oposição ela sofre. Quanto maior a fidelidade de um cristão aos valores do evangelho, presta atenção nisso que eu estou te falando. Quanto maior a fidelidade, o comprometimento de um cristão, de uma igreja, de um grupo cristão ao evangelho, maior será a oposição. Sabe, irmãos? A oposição se levantará, maior será a oposição. Foi isso que aconteceu com a igreja no seu início e durante toda a sua história. Sempre que a igreja ela afrouxa, sempre que um cristão ele afrouxa no seu comprometimento, ele vive em paz, ele vive sossegado. Quem estiver entendendo o que eu estou colocando aqui, dá um joinha aí para mim. Agora, toda vez, né, e todo cristão, toda igreja, todo movimento cristão que se dedica a um compromisso mais sério e fiel ao Senhor, vai incomodar muita gente. Vai criar problema para si mesmo, vai criar perseguição. Tá certo, irmãos? Uma igreja corrompida não incomoda ninguém. Uma igreja fria não incomoda ninguém. Uma igreja apática, uma igreja secularizada, não incomoda ninguém. Um cristão acomodado, um cristão politicamente correto, deixa eu te dizer isso. Um cristão, uma igreja politicamente correta não incomoda ninguém. Não é? Jesus não foi morto à toa, irmãos. Primeiro morreu pelos nossos pecados, né? Mas porque ele trouxe ao mundo verdades, princípios, uma realidade que incomodou muita gente, não é? Que incomodou muita gente. Por isso ele foi perseguido e morto. Então, meu irmão, minha irmã, isso de repente pode começar dentro da tua casa. Se hoje você tem vivido uma religiosidade frouxa, um envolvimento superficial com o evangelho, você está em paz dentro da sua casa, por exemplo, no seu trabalho, com seus familiares. Mas a partir do momento que você subir o nível do teu envolvimento com o evangelho, com a prática do evangelho e com o cumprimento daquilo que Deus quer, como divinamente aqui inspirado e revelado nas Escrituras, aí a situação fica pesada para o seu lado, para o meu lado, para o lado da igreja. Tá, irmãos? Vamos entender isso seriamente. O inimigo se levanta, Satanás se levanta e ele levanta a perseguição contra a tua vida, contra a igreja, contra quem quer que for que se levante para um compromisso mais sério com o Senhor. Então esses crentes, esses movimentos, essa história dessa igreja perseguida, massacrada, é porque essa igreja era fiel. Toda igreja fiel, ela é perseguida, todo crente fiel, ele é perseguido. Porque o crente fiel, irmãos, é aquele que se manifesta, a santidade dele incomoda quem não está na luz, a luz de Cristo que está sobre a vida dele incomoda quem não está nessa luz. Seu posicionamento é um posicionamento firme, definido ao lado do Evangelho, da verdade do Evangelho. Isso incomoda a sociedade que nós estamos vivendo. Aí, como eu disse, pode até trazer um problema para o teu casamento, um problema na tua relação com os teus pais, com os teus filhos, com os teus familiares. Não que você queira isso, mas é o natural de acontecer, porque a luz incomoda as trevas. Não porque a gente é melhor do que ninguém, irmão. Não, muito pelo contrário.
mas é porque a luz incomoda quem está no escuro. A luz incomoda quem está no escuro. E aí, metaforicamente aqui dizendo, tá certo, irmãos? Então, o que é que nós devemos desejar diante disso, dessa realidade? Primeira coisa, irmãos, aí, sem levar em conta se você é perseguido ou não, se eu vou, que tipo de problema vai surgir na minha vida ou não, a primeira coisa que eu tenho que querer para a minha vida é ser fiel ao Senhor, conhecer mais a Deus, obedecer ao Evangelho. Irmãos, porque o Evangelho, ele é radical. Eu tô aqui, não vai dar para eu pegar, não. Tem um livro que eu tenho aqui muito bom, chamado Radical, do John Stott. Ele apresenta a radicalidade do Evangelho. Não vamos falar de John Stott, vamos falar do que Jesus mesmo ensinou. Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, são palavras de Jesus. Se alguém quer ser um cristão, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome a sua aflição, tome o seu fardo e me segue, disse Jesus. Negue-se a si mesmo. A gente vive uma era, um tempo onde a gente quer se agradar o tempo inteiro. Um cristão comprometido, ele não vive para isso. Ele vive para satisfazer o mestre. E nisso se levanta então uma séria e grande oposição maligna, e essa oposição maligna incita a oposição social. Então, uma igreja santa, uma igreja fiel, sempre será perseguida porque ela é luz em meio às trevas. Tá certo, irmãos? E aí, como eu disse, pastor, isso é ruim? Para a gente pode ser um pouco ruim, mas para o Evangelho é muito bom. Para a glória de Deus é muito bom. Para a igreja é muito bom, porque a igreja ela é avivada, a igreja ela avança, o Evangelho é glorificado, ainda que por trás, tendo por trás o nosso sofrimento, para a glória de Deus. O apóstolo Pedro fala muito sobre isso, sobre um tipo de sofrimento que glorifica a Deus. Que eu não sofra porque sou desonesto, presta atenção, que eu não sofra porque eu sou um pastor desonesto, que eu sou um pastor corrupto, um cristão, falso cristão, falso pastor, que eu não sofra perseguição, prisão, afronta, processo, por nada disso. Mas que eu sofro porque eu sou um cristão comprometido, porque esse meu comprometimento com a verdade do Evangelho incomoda muita gente, gera um monte de problema para a minha vida, porque eu estou comprometido com a verdade, os princípios radicais do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele é radical. Ele é radical. Por isso que eu digo, se na minha prática de fé está tudo muito em paz, tudo muito tranquilo para mim, eu não tenho sofrido perdas, não tenho que abrir mão de coisas na minha vida porque eu estou servindo a Cristo, isso aí tem algum problema aí. Sabe, irmãos? Né? A igreja, então, o crente, cristão, comprometido, sempre serão perseguidos. Então, voltando aqui para o contexto do nosso livro, para a gente poder ir caminhando, para finalizar, os batistas, quando chegam na América, chegam por causa de perseguição. A igreja do Senhor, irmão, presta atenção nisso, a igreja ela chegou onde chegou por causa de perseguição. O cristianismo chegou onde chegou, né, por duas coisas. Primeiro, pelo movimento missionário, claro, né, evidente, mas também um outro braço, é como se fossem os dois braços de um corpo. Movimento missionário, amor a Deus pelas almas perdidas e perseguição. Foram os dois braços, as duas pernas que fizeram a igreja avançar e crescer. Evangelismo, testemunho, missões e perseguição. Né? Então, repetindo mais uma vez o que eu disse, perseguição nunca fez mal para a igreja, nunca fez mal ao cristianismo. Né? E igreja perseguida é sinal de igreja fiel. Cristão perseguido, tá? Aí é por isso que a gente também tem que levar a considerar aqui algumas coisas. Tem aquele crente que é chato, tem aquela pessoa que é inconveniente, é contraditório, ele não tem uma vida, né, no Evangelho, né?
E às vezes ele sofre algum tipo de afronta porque é um falso cristão, um falso crente, um falso obreiro. Mas o fiel, ele enfrenta oposição, tá, meu irmão? Você que é cristão, de repente você está começando agora no Evangelho, se prepare para isso. As pessoas vão querer te abandonar, as pessoas vão querer te humilhar, as pessoas vão querer te ofender, te rejeitar. Você mesmo vai ter que se afastar em alguns momentos, porque há coisas que não combinam com a nossa postura de fé em Cristo. Tá certo, irmãos? Então, gente, uma igreja politicamente correta, um cristão politicamente correto, não é um cristão de verdade, não é uma igreja de verdade. Tá bom? E aí esses cristãos verdadeiros sofreram perseguição. Roger Williams, então, foi um deles. Ele viveu 1683 a 1603 a 1683. Tá? E John Clarke, de 1609 a 1676. Dois crentes batistas saíram da Inglaterra por perseguição e foram parar nas colônias inglesas na América do Norte. Chegaram nos Estados Unidos, ali o cristianismo, os batistas cresceram, né, grandissimamente. Mas, só para destacar, continuou a velha briga, a velha luta para que Estado e igreja não se misturassem, política e igreja não se misturassem. Ainda já nas colônias americanas, começou a surgir esse problema de as lideranças políticas, os governos, quererem se meter nas questões da igreja. Os batistas sempre foram e são contra qualquer tipo de ligação, né, de influência do Estado na igreja, ou vice-versa, né, a não ser em questões relativas à fidelidade ao Evangelho, princípios e tudo mais. Tá certo? Eu queria ler aqui para você um registro, uma citação que o autor do livro faz sobre Roger Williams. Ele diz o seguinte, olha, a pequena colônia, estou na página 34, tá? Quem tem um livro aí. A pequena colônia fundada por Roger Williams detém essa glória e essa honra de ser a primeira, nos tempos modernos, a erigir como norma e princípio da absoluta liberdade religiosa. Olha que honra para nós batistas. Roger Williams, ele fundou uma sociedade, uma colônia. É citado aqui o nome dessa sociedade, dessa primeira comunidade, irmãos, Providência, né? No estado de Rhode Island, né? Nos Estados Unidos. Então, essa cidade, né, se tornou uma cidade, essa sociedade, essa comunidade foi a primeira, né, nos tempos modernos a surgir debaixo dessa lei, liberdade religiosa. Em que sentido? O Estado não se mete na igreja. O Estado não determina o que a igreja ensina ou deixa de ensinar, e a igreja também não se envolve em questões políticas, né? A igreja não faz política, né? Politicagem, não se mete nessas coisas, tá certo? Então ele funda essa colônia, tá? Ele sofre perseguição, depois ele volta para a Inglaterra, retorna, né, para poder, nos Estados Unidos, ou nas primeiras colônias, né, ali na América do Norte, implantar essa sociedade batista. Né? E depois eu dou aqui cito para os irmãos um dado muito interessante sobre os batistas nos Estados Unidos, nessa região sul dos Estados Unidos principalmente. O segundo líder batista citado, que sai da Inglaterra por perseguição e chega às colônias americanas, é John Clarke, né? E ele funda a segunda igreja batista nos Estados Unidos. A primeira foi Roger Williams e o segundo aqui é John Clarke, né? Ele funda essa nova comunidade cristã batista com essa mesma regra: o Estado não se mete. Aí eu queria citar aqui para você um relato de um acontecimento envolvendo John Clarke, né? E o nível que era o envolvimento, presta atenção nisso, o nível que era o envolvimento do Estado
nas questões da igreja. Olha só que coisa. Você que tem o livro aí na página 35, na coluna da direita, na parte superior, você vai ver isso daí. Olha só. Certo dia, na cidade de Lynn, estava ele, o Dr. Clark, em casa de um crente. E decidiram-se a realizar um culto. Dr. Clark, pastor Clark, na casa de um irmão, decidiram fazer um culto. Enquanto Clark estava pregando, dois meirinhos oficiais, né, entraram na casa e aprisionaram o pregador e o seu companheiro. Coisas que aconteciam muito na igreja apostólica. Né? A gente tem esses relatos em Atos direto. A igreja ali reunida, de repente eles eram presos. Né? A irmã Leila está dizendo aqui, irmã Leila, olha só, a senhora está dizendo que tem muito batista. Lá o que mais tem é batista. Tá bom, irmã Leila? Lá o que mais tem é crente batista. Depois eu vou dar esse dado aqui para a irmã. Tá bom? Então, aí ele fala... chegam então dois oficiais, dois meirinhos, e prendem o pregador e o seu companheiro. Ambos foram condenados pelo juiz, olha só, a pagar uma multa ou a serem açoitados. Um amigo pagou a multa que cabia a Clark. Como ninguém pagasse a de Holmes, que era o amigo de Clark, ele foi violentamente açoitado publicamente em Boston. Razão da condenação. Qual era a razão da condenação? Falava contra o batismo infantil. Olha só. Uma questão estritamente doutrinária, eclesiástica, né, e que recebeu uma punição violenta do Estado, porque aquela comunidade batista, que não aceitava o P do batismo, o batismo de bebês, estava pregando contra o batismo infantil. E eles foram presos, um deles foi açoitado, inclusive por isso, por uma determinação jurídica, esse envolvimento do Estado. Uma coisa ridícula, em questão estritamente teológica, doutrinária e interna de uma igreja. O que isso quer dizer, irmãos? Não havia liberdade religiosa, que as igrejas todas elas tinham que executar aquilo que o Estado determinava e permitia. É o que aconteceu na igreja anglicana, de onde fugiram Williams e Clark, da Inglaterra. Né? Aquelas igrejas, por isso que eles são chamados de inconformistas, eles não se conformavam com uma igreja filiada ao Estado, ou uma igreja do Estado, que é o que deve surgir daqui a alguns anos no mundo e no Brasil. Uma igreja que tem que ser fiel ao Estado, só ensina aquilo que o Estado permite. Eu creio nisso, que vai acontecer isso. De repente a longo prazo, não sei, mas vai acontecer no mundo e no Brasil. Né? Uma igreja que só faça aquilo que o Estado permitir. E claro que isso vai entrar em choque com os princípios e os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com esses dois servos do Senhor aqui, lá no início do movimento batista nas colônias inglesas da América do Norte. Tá certo? Claro que depois ele volta para a Inglaterra e permaneceu lá por mais de 10 anos, cuidando dos interesses da colônia que ele havia fundado, daquele grupo, daquela comunidade que ele havia fundado, e conseguiu, olha só o que ele conseguiu, a Carta Real para proteger a integridade territorial da colônia. Ou seja, é por isso que até hoje nos Estados Unidos é muito assim. Existem coisas que valem num estado e não valem no outro. Por exemplo, a questão da liberdade religiosa, Clark conseguiu isso para sua colônia, assim também como Williams. O Estado não se mete na igreja. Liberdade religiosa. Nós temos liberdade de pregar, de ensinar aquilo que nós cremos, sem a influência e a opressão do Estado. Né? É o que estão tentando fazer hoje no Brasil, irmãos. Estão tentando fazer hoje no Brasil. Calar a igreja, fechar a igreja, proibir a igreja. Tá certo? É mais ou menos isso que acontecia. Né? Daqui a um tempo, irmãos, eu não estou sendo pessimista, não estou sendo aqui pregoeiro de sensacionalista, não estou sendo sensacionalista, é realismo. Tá estampado, tá claro. Tá certo?
vão proibir as igrejas de fazerem certos trabalhos, de pregarem certas coisas, pregarmos, né, a verdade do Evangelho. Então, isso acontecia, a igreja sofreu opressão por isso, tá certo? E aí, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu queria fazer essa citação que eu mencionei para os irmãos. A gente está aqui falando dos batistas nos Estados Unidos, e eles cresceram principalmente na região sul dos Estados Unidos. E lá, a Convenção Batista do Sul é a principal convenção dos Estados Unidos, e os batistas são o maior grupo evangélico dos Estados Unidos. Hoje, atualmente, são quase 15 milhões de membros. Quase 15 milhões de membros, sendo a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. Olha só a estimativa lá. Estima-se que mais de 70% dos batistas de todo o mundo estejam nos Estados Unidos. Olha que dado. Estima-se que mais de 70% de batistas no mundo estejam nos Estados Unidos. E aqui foi o início da história dos batistas na América do Norte, né? Com esses dois servos de Deus, Roger Williams e John Clark, né? Envolvendo aí algumas dessas peripécias aí que eu falei para vocês, dessa polêmica, né? Envolvendo Estado e Igreja, e dessa marca registrada dos batistas, que é esse não envolvimento em questões políticas, né? Essa separação entre Igreja e Estado, nos lembrando que na Antiguidade, Igreja e Estado muitas vezes eram uma coisa só, e a Igreja se tornava uma ferramenta de manipulação do Estado e se tornava também né, um instrumento do Estado. Uma coisa terrível, né? Isso os batistas nunca toleraram e surgiram motivados também por isso. Tá certo, meus irmãos? Então, gente, que Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, que sejamos cristãos comprometidos com o Evangelho, que amemos a Cristo, que amemos ao próximo, né? E vivendo assim, vamos causar problemas. Não que queiramos isso. Boa noite, mãe, benção. Vocês entenderam? Irmã Marisete, boa noite. Estou vendo o pessoal chegando aqui, né? Porque esse Evangelho, água com açúcar, que a gente vê aí, que fica com medo de, não vamos ofender, não vamos falar isso porque ofende, não vamos fazer isso porque ofende. Né, irmãos? Essa igreja politicamente correta não é a igreja do Evangelho bíblico. Tá? Não estou querendo aqui incitar, irmãos, tumulto. Me entenda. Naturalmente é o que vai acontecer. Nós tivemos nessa cidade uma igreja viva, cheia do poder e do fogo do Espírito Santo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Qualquer lugar, crente, fervendo, cheio da energia, do poder, da graça, da luz de Deus, e vai incomodar aqueles que estão nas trevas. Foi isso que aconteceu. Foi por isso que o primeiro mártir morreu, Estevão, e é por isso que até hoje tem crente morrendo. Eu li hoje a matéria de um cristão no Oriente Médio, né, que foi morto, executado pelo Estado Islâmico. Né, terrível. Assim, são tantos, diariamente, a cada momento, de repente agora, um crente em Jesus Cristo está morrendo por causa da sua fé em Jesus. Né? E o Senhor nos preparou para isso. Tá certo, irmãos? Então, toda vez que você e eu, que a igreja do Senhor se posicionar do lado da verdade, com fervor, com amor, com paixão, como se diz aí, como o nosso irmão Júnior César muito costuma dizer, né, o caldo entorna, né, pro lado da igreja. Mas como eu disse, isso nunca vai ser ruim para a igreja. Muito pelo contrário. Vai glorificar Deus, vai expandir o Evangelho, e a igreja vai se fortalecer e se crescer. E crescer ainda mais. Um servo de Deus do passado, ele disse uma coisa muito interessante, que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Ou seja, quanto mais mata, mais tem. Quanto mais mata, mais cresce. Né? E vamos nos lembrar disso. Quanto mais fiel, mais perseguido. A gente não precisa de perseguição para ser fiel. Mas a perseguição, ela é um resultado natural
da nossa fidelidade genuína aos valores do Evangelho. Pode ter certeza. Porque sempre foi assim, desde o início. Certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe com essa perspectiva aqui hoje, a partir desse estudo nosso sobre os batistas na América do Norte. E aí, eu queria te convidar já para a semana que vem, se Deus nos permitir, nos der vida até lá, para o estudo 6, a expansão batista no mundo. Nós vamos estudar sobre a biografia dos primeiros missionários. É a coisa mais linda, mais linda. Então eu queria te convidar para a próxima sexta-feira, nesse nosso curso Bases Bíblicas, a gente conhecer a história do movimento missionário batista, tá bom? E a biografia de alguns maravilhosos, amados servos do Senhor. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo, irmãos, vamos buscar ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, nos enchermos da sua presença, do seu Espírito, da sua glória, com amor, né? Vamos nos realizar na presença do Senhor e glorificar o seu nome. Amém? Que Jesus a todos abençoe, uma boa noite de paz, de graça, né, na presença do Espírito Santo. E aqueles que estão aflitos, né, que o Senhor possa acalmar o seu coração. Levantamos aqui o nosso clamor em favor da vida do pastor Mateus, da sua esposa Solange, né, em favor da vida do Dinei também, e de tantas outras pessoas, do Rogério, né, da irmã Lídia. A irmã Ana Cláudia, graças a Deus, já se recuperou, né? Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos, levantamos aqui o nosso clamor pelo milagre de Deus. Não deixe de orar por essas pessoas hoje, ainda hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, irmãos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, né? E vamos buscar o Senhor, vamos buscar ter uma vida santa e cheia do Espírito Santo. Amém? Um abraço a todos. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus.